Fala pessoal do Live Basketball BR, mais um vídeo aqui no ar para falar hoje um pouco de outro prospecto da NBA, pro draft da NBA, Onyeka Okongwu, jogador de USC no College, Southern California, universidade que já revelou, entre outros jogadores, DeMar DeRozan para a NBA, hoje atleta do San Antonio Spurs. Mas hoje, para falar um pouco desse pivô que cresceu muito em várias projeções do draft, hoje se estabiliza como uma escolha top 10 desse draft que aconteceria no dia 25 de junho de 2020, mas não vai acontecer por conta, vocês sabem, da pandemia do coronavírus que segue nos afetando. Antes de mais nada, se inscreva no canal, ative as notificações, curta o vídeo, também curta as nossas redes sociais, live BSKTBR no Twitter, no Instagram, só seguir lá sempre notícias novinhas em folhas para vocês e também no nosso site livebasketballbr.com com as últimas notícias do mundo do basquete, não apenas da NBA, não apenas do college, mas de todo o mundo da bola redonda. E o Onyeka Okongwu é um cara que está trazendo muitas especulações. Onde vai ser o seu destino, para onde vai, como vai jogar na NBA. A gente viu um pouco dos jogos dele na última temporada por USC, numa conferência muito forte, como é a Pac-12, sempre com calouros muito bons e com um nível de jogo bem interessante. Então já é uma experiência boa que o Onyeka teve no college, nesse único ano dele. Teve médias de 16.2 pontos, 8.6 rebotes e também 2.7 tocos por jogo. O cara que foi o principal jogador da equipe de USC, dos Trojans. E uma notícia que é legal falar dele, que uma curiosidade, que ele jogou com LaMelo Ball, LiAngelo Ball e o Lonzo Ball no high school, né, em Chino Hills. Ele jogou o primeiro ano dele com todos os irmãos. Foi inclusive calor do ano junto com o LaMelo Ball, dividindo o prêmio no estado da Califórnia. E o Onyeka sempre se mostrou um cara que teria muito potencial, mas não seria o cara do time muito por conta dos irmãos. Quando os irmãos acabaram saindo, ele se tornou a peça-chave do time de Chino Hills. Foi 2 vezes campeão estadual, foi 2 vezes eleito o melhor jogador da Califórnia. Então ele já veio com uma hype bem grande para o college, embora não tivesse nenhuma dessa hype para NBA, né? Pensando no draft da NBA. Mas essa temporada dele foi absurda mesmo, né? Um cara que se caracteriza basicamente pelo quê? Pelos atributos atléticos que tem. Ele é um cara de 2,6 m, pivô, o que ainda não é uma altura, digamos assim, perfeita. É a altura basicamente que tem o Adebayo, mas não é uma altura perfeita para um cara dessa posição, para a posição de pivô. Um cara que tende a crescer ainda, né? Ele tem apenas 19 anos, a gente lembra isso, 111 quilos, já tem uma massa muscular interessante, mas ele vai ter que evoluir fisicamente ainda para aguentar o tirão de todos os jogos contra pivôs muito bons da NBA e muito fortes que a NBA sempre apresenta, todas as equipes têm. E esse é o ponto principal dele, o atleticismo que ele tem. Ele consegue correr a quadra muito facilmente, mesmo com 2,6 m. O que a gente ainda não pode falar muito que ele vai levar a bola num contra-ataque, por exemplo, é porque ele não tem um controle de bola avançado. Ele não é muito polido ofensivamente. Isso pode ser um ponto que ele vai ter que evoluir bastante na NBA para, por exemplo, se tornar um Bam Adebayo, que é um cara que nessa última temporada do Miami Heat se mostrou não apenas um pivô que jogaria embaixo do garrafão, mas sim um cara que pensa jogadas, teve média de quase 5 assistências por jogo pelo Miami Heat, então teve uma temporada realmente de breakout. E o Onyeka pode se tornar um cara assim, desde que desenvolva muito esse seu controle de bola, né? De outro ponto interessante que a gente fala dele é o potencial defensivo, né? Um cara que se caracteriza basicamente por isso hoje no seu jogo, né? 2.7 toques por jogo, um cara que ele consegue fechar basicamente o garrafão. Muitos pivôs tiveram muita dificuldade contra ele no college. Ele enfrentou jogadores bem altos, como os jogadores de Oregon, como os jogadores de UCLA, como os jogadores de Arizona também, o Zach Nnaji, e ele conseguiu dominar esses jogadores muito facilmente no aspecto defensivo. Foi bem difícil para esses jogadores conseguirem se sobressair sobre o Onyeka Okongwu. Ele foi muito, muito bem. E também, de pontos fortes que a gente pode citar dele, que é a capacidade de rebote, né? Um cara que teve 8,6 rebotes por jogo, pode pensar, não é uma média absurda, mas é um cara que tem um posicionamento muito bom, tanto defensivamente quanto ofensivamente, né? Ele busca muito rebotes de ataque, um cara que está sempre muito bem posicionado, e fez a diferença isso no desempenho dele pelos Trojans, né? Pontos fracos que a gente pode falar do Onyeka. Tem alguns bem evidentes, se a gente for botar, né? O controle de bola, que eu já falei um pouco anteriormente, um cara que ele vai ter que evoluir bastante nesse sentido. E também o arremesso, né? Um cara que ainda é bem consistente, ele pouco arremessou de bolas de fora,
de bolas de média distância, um cara que basicamente jogou dentro do garrafão, com ganchos curtos, com basicamente definindo ponte aéreas, enterradas em contra-ataque. Então isso foi um ponto que ele vai ter que melhorar muito ainda, porque a gente sabe, a NBA hoje preza por que um jogador espace a quadra para arremessar de 3 pontos, de média distância, que não se torne uma ameaça única dentro do garrafão, né? Então isso vai ser um ponto principal para ele quando chegar na NBA. E o lance livre, né? Que é um indício se o cara vai ser um bom arremessador. Quando tem um lance livre bom, ele pode desenvolver facilmente um arremesso de fora, um arremesso de média distância. O lance livre dele foi de 72%. Razoável, uma média bem interessante até para um pivô. É um cara que então mostra indícios que pode ser um jogador que possa vir a ter um arremesso sólido de média e longa distância. Então é bom ver se ele vai conseguir evoluir com isso. A minha comparação hoje pro Onyeka Okongwu seria com o Tristan Thompson, um cara que é um ótimo reboteiro, mas com melhor aspecto ofensivo. É um cara que pode dar mais para a equipe do que o Tristan Thompson dá ofensivamente. E ele pode vir a se tornar um Bam Adebayo, um cara que ótimo controle de bola, que tem uma ótima visão de jogo, que pode liderar e carregar o ataque, não só como um pivô em si, mas como um pivô que saiba armar o jogo. Então, esses são pontos interessantes para falar um pouco do Onyeka Okongwu, um cara que tem muito potencial e que eu vejo hoje não saindo depois do top 10, deve sair nesse top 10, um cara que deve ficar entre a 6ª e a 10ª escolha desse próximo draft, a não ser que aconteça algo muito relevante com outros jogadores e até mesmo com ele. Acho que o Onyeka Okongwu deve sair por ali, e um time que precisa de um pivô, não digo pronto para esse ano, já para a próxima temporada, mas é um pivô que tem muito potencial, muito upside para as próximas temporadas, então vale ficar muito de olho no Onyeka Okongwu, né? Se você tiver mais sugestões de nome do próximo draft, pode mandar nos comentários, que a gente vai estar fazendo sempre vídeos novos direto de casa, claro. Evite sair de casa enquanto essa pandemia do coronavírus está aí, e o mais rápido possível para a gente sair. Se inscreva no canal, ative as notificações, curta o vídeo e também curta nossas redes sociais, LiveBSKTBR no Twitter e no Instagram, e acesse o site livebasketballbr.com para não perder nada, nenhuma notícia do mundo do basquete. Abraços!